Existe uma razão pela qual você repete certos padrões na sua vida. Mesmo quando promete que vai mudar, mesmo quando sabe que precisa agir diferente, você decide que agora será mais disciplinado, mais consciente, mais forte. Mas quando a situação aparece novamente, você reage exatamente como antes. A mesma insegurança, a mesma dúvida, a mesma reação emocional. É como se algo dentro de você puxasse na direção contrária. Uma parte silenciosa, invisível, mas extremamente poderosa. E talvez a pergunta mais importante seja esta: se você realmente quer mudar, por que continua repetindo os mesmos padrões? Segundo o psiquiatra suíço Carl Jung, a mente humana não é totalmente consciente. Grande parte da nossa personalidade permanece fora da nossa percepção. Existe uma parte de nós que conhecemos, mas existe outra parte que permanece escondida. Uma parte que guarda emoções reprimidas, memórias difíceis, medos antigos, desejos que nunca foram expressos, impulsos que aprendemos a esconder. Essa parte da mente Jung chamou de sombra. E compreender a sombra pode mudar completamente a forma como você entende a própria vida. Porque muitas vezes aquilo que você chama de problema é apenas uma parte sua tentando ser vista. A sombra não é apenas algo negativo. Ela é tudo aquilo que foi empurrado para o inconsciente. Tudo aquilo que em algum momento foi considerado inaceitável. Talvez você tenha aprendido desde cedo que não deveria demonstrar raiva, então reprimiu essa emoção. Talvez tenha aprendido que não deveria demonstrar fraqueza, então escondeu sua vulnerabilidade. Talvez tenha aprendido que precisava agradar todo mundo, então reprimiu sua própria vontade. Ao longo dos anos, essas partes foram sendo escondidas, empurradas para dentro, para o inconsciente. Mas aquilo que é reprimido não desaparece. Aquilo que é reprimido continua existindo. Continua influenciando suas decisões. Continua influenciando suas emoções. Continua influenciando seus comportamentos. E muitas vezes se manifesta de forma indireta. Às vezes aparece como ansiedade. Às vezes aparece como irritação constante. Às vezes aparece como medo de agir. Às vezes aparece como autossabotagem. Agora pare um momento e faça uma pergunta simples para si mesmo. Existe algum padrão que parece se repetir na sua vida? Talvez nos relacionamentos, talvez no trabalho, talvez nas decisões importantes, talvez na forma como você reage quando algo dá errado. Esses padrões raramente são coincidência. Eles costumam estar ligados a partes inconscientes da personalidade, partes que ainda não foram reconhecidas. E é exatamente por isso que integrar a sombra se torna um passo fundamental no autoconhecimento. Mas antes de falar sobre integração, precisamos entender algo importante. A sombra quase nunca aparece de forma direta. Ela costuma aparecer através de projeções. Projeção é um fenômeno psicológico curioso. Ele acontece quando partes da nossa personalidade aparecem nos outros. Em vez de reconhecer certos traços em nós mesmos, nós os enxergamos nas outras pessoas e reagimos com intensidade. Talvez você já tenha vivido isso. Existe alguém que te irrita profundamente. Alguém cujo comportamento provoca uma reação emocional muito forte em você. Talvez arrogância, talvez egoísmo, talvez fraqueza, talvez insegurança. A reação parece desproporcional e muitas vezes existe um motivo para isso. Segundo Carl Jung, aquilo que mais nos irrita nos outros pode revelar algo importante sobre nós mesmos. Não significa que o outro não possua aquele comportamento, mas significa que sua reação pode estar conectada a algo dentro de você. Algo que talvez tenha sido reprimido, algo que talvez nunca tenha sido reconhecido. Por isso, observar nossas reações emocionais revela muito sobre a sombra. Sempre que uma reação parece intensa demais, vale a pena observar, perguntar, refletir. Por que isso me incomoda tanto? O que exatamente essa situação desperta em mim? Esse tipo de reflexão abre portas importantes, porque aquilo que começa a ser visto começa a perder poder. A consciência reduz a influência do inconsciente. Esse é o primeiro passo da integração da sombra. Observar. Observar sem julgamento. Observar seus comportamentos. Observar suas emoções. Observar seus padrões. Outro passo importante é reconhecer emoções reprimidas. Muitas pessoas aprenderam a negar certas emoções. Tristeza, raiva, medo, insegurança.
Mas negar emoções não faz com que elas desapareçam. Elas continuam existindo. E quando ficam acumuladas por muito tempo, acabam encontrando formas indiretas de se manifestar. Talvez através de ansiedade, talvez através de tensão constante, talvez através de explosões emocionais, talvez através de cansaço psicológico. Integrar a sombra significa permitir que essas emoções sejam reconhecidas. Significa admitir que elas existem, sem julgamento, sem culpa, sem vergonha. Quando uma emoção é reconhecida, ela começa a perder intensidade. Quando uma emoção é reprimida, ela continua crescendo no inconsciente. Existe também outro aspecto importante da sombra. Muitas vezes ela guarda potenciais esquecidos, qualidades que foram reprimidas. Talvez você tenha reprimido sua assertividade. Talvez tenha reprimido sua ambição. Talvez tenha reprimido sua criatividade. Talvez tenha reprimido sua capacidade de liderança. Essas qualidades podem ter sido desencorajadas em algum momento da sua vida. Talvez na infância, talvez na escola, talvez em relacionamentos. Então você aprendeu a escondê-las, mas elas continuam existindo. E quando a sombra começa a ser integrada, essas qualidades podem emergir novamente, de forma mais madura, de forma mais consciente. Esse é um dos aspectos mais interessantes do trabalho com a sombra. Ela não revela apenas problemas, ela também revela potencial. Aquilo que parecia apenas escuridão pode esconder força, pode esconder criatividade, pode esconder energia vital. Por isso, integrar a sombra não significa se tornar pior. Significa se tornar mais inteiro, mais consciente, mais autêntico. Esse processo exige honestidade consigo mesmo, porque integrar a sombra significa reconhecer partes da própria personalidade que nem sempre combinam com a imagem que temos de nós mesmos. Todos nós construímos uma persona, uma imagem social, a forma como queremos ser vistos. Mas essa imagem raramente representa toda a nossa personalidade. Sempre existe algo que fica escondido, algo que evitamos reconhecer. Quando começamos a olhar para essas partes, um processo profundo começa. A mente deixa de lutar contra si mesma. A energia que antes era usada para reprimir passa a ser usada para construir, para criar, para evoluir. E aos poucos algo muda. As decisões se tornam mais conscientes. As reações se tornam mais equilibradas. Os relacionamentos se tornam mais verdadeiros. Porque agora existe mais clareza interior. Esse processo faz parte de algo maior, algo que Jung chamou de processo de individuação. Individuação é o caminho para se tornar quem você realmente é, não apenas a máscara social, mas a totalidade da personalidade, incluindo aspectos conscientes e inconscientes. Mas antes que esse processo aconteça plenamente, a sombra precisa ser reconhecida, porque aquilo que permanece inconsciente continua influenciando a vida de forma silenciosa. Agora reflita por um momento. Qual parte da sua personalidade você passou anos tentando esconder? Talvez uma emoção, talvez um desejo, talvez um medo, talvez uma característica. Aquilo que você escondeu pode estar esperando apenas uma coisa: ser reconhecido. E quando isso acontece, uma transformação começa. Uma transformação interna, profunda, psicológica. Mas integrar a sombra é apenas o começo de algo maior. Porque quando a mente começa a se tornar mais consciente, uma nova pergunta surge. Se eu não sou apenas a imagem que mostro ao mundo, então quem eu realmente sou? Essa pergunta levou Carl Jung a estudar algo ainda mais profundo. Um processo chamado individuação. O caminho para descobrir a verdadeira identidade psicológica. O caminho para se tornar quem você realmente é. E quando esse processo começa, a forma de enxergar a vida muda completamente. Porque você percebe algo surpreendente. Talvez você nunca tenha estado perdido. Talvez apenas ainda não tivesse se encontrado.